Buenos dias, Argentina! Bom dia, gente. Estamos aqui em Pumamarco, que é na província de Jujuy. Hoje a gente vai fazer um passeio incrível e eu vou tentar mostrar o máximo para vocês. Meu nome é Renê, eu sou professora de História e Sociologia. Eu faço vídeos sobre as minhas viagens e foco a parte histórica. Vou virar a câmera para vocês verem aqui. Ali está o Ivan, também meu companheirinho, que está sempre junto comigo, tá? E é isso. Depois da vinheta a gente começa. Aí a gente está na estrada rumo a Humahuaca. A quebrada de Humahuaca é um vale na província de Jujuy, na Argentina. Quebrada quer dizer vale profundo ou ravina. A região desde sempre foi ponto de comunicação econômica, social e cultural. Foi rota de caravanas para o Império Inca no século XV. Depois tornou-se importante ligação entre o vice-reino do Prata e o vice-reino do Peru, bem como palco de algumas batalhas na Guerra de Independência da Argentina. A quebrada de Humahuaca foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2 de julho de 2003. Aqui a gente já está na comunidade de Tilcara. Aqui a gente está numa ponte de Tilcara, que ela é provisória porque a que existia foi derrubada quando no verão o rio desceu com sedimentos e acabou derrubando a ponte. Aqui a gente está num povoado que tem um sítio arqueológico muito importante e aqui é o Cara de Tilcara, é o local onde a gente está. E aqui a gente tem uma faculdade de Filosofia e Letras que pertence à Universidade de Buenos Aires. Aqui a gente vê cartazes em defesa da universidade pública, porque está havendo uma história de privatizar as universidades. Essa placa que está na entrada da faculdade fala Memória, Verdade e Justiça. Mais de 420 estudantes e docentes detidos, desaparecidos da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Mais de 200 detidos e desaparecidos da província de Jujuy. Mais de 30 mil desaparecidos da República da Argentina durante o terrorismo de Estado de 1976 a 1983. Nunca mais. Tilcara, 24 de março de 2015. Aí de um lado a gente tem o Jardim Botânico, que tem os carrons, que são os cactos gigantes. Deles se faz telhados, móveis. E mais adiante a gente vai ter o sítio arqueológico que a gente vai visitar. Primeiramente a gente vai entrar numa sala que tem algumas explicações. Essa lateral do móvel é feita com madeira de cardon,
que é o cacto gigante. E aí a gente pode ver a produção agrícola da região, todos os tipos de milho que existem. Também temos a quinoa, vários tipos de batata também. Kiwicha. Sim, eu já vi em algum programa. Sim? A nova quinoa. Quinoa todo mundo conhece, e a kiwicha é uma... Mira, será conocida também, quem sabe? A respiração fica ofegante, porque já estamos na altitude, né? E aí fica mais difícil andar. Guanaco. Vamos entrando aqui no sítio arqueológico de Pucara, que tem algumas partes que foram reconstruídas em meados do século XX, para que os visitantes pudessem ter uma ideia das características dos diferentes edifícios e construções que são pré-hispânicas. O material utilizado era barro e pedra, e elas se encaixavam. A gente não vai ver encaixes perfeitos como a gente viu em Machu Picchu e no Vale Sagrado. Aqui é bem mais rudimentar do que nós vimos lá. Essa era a visão dos arqueólogos quando encontraram esse sítio arqueológico. É possível perceber que havia um complexo habitacional que foi destruído. Bom, que cultura é essa? Era o povo Tikara, mas toda a região é chamada de Quebrada de Humahuaca por causa do momento da chegada dos espanhóis, que chamou toda a comunidade de Humahuaca. Essa comunidade ela foi encontrada por arqueólogos lá na praça principal de Humahuaca, em que eles encontraram habitações subterrâneas. Talvez para se proteger do frio, eles faziam essas habitações. Aqui nesse sítio arqueológico era onde viviam os ticaras, porém a gente pode identificar a presença dos incas, que ocorreu entre 1450 e 1480, um período bem pequeno, porque logo depois chegaram os espanhóis. No momento da chegada dos incas, é bem provável que viviam aqui nessa região mais de 1.500 pessoas, e isso foi deduzido pelas habitações que foram encontradas aqui. Observando esse tipo de construção aí que a gente vê com as pedras empilhadas, a gente pode perceber que não é uma construção inca. A construção inca é muito mais bem feita, mas a gente vai encontrar construções com ângulos perfeitos, muito bem feitas, e essa é uma característica de construção inca. Aí nessa construção que eu vou aproximar para vocês, é uma construção de armazenamento dessa comunidade que existia aí. A maior parte dos artefatos que existiam aqui nesse sítio arqueológico foram para museus, como urnas funerárias, em que a gente pode observar a maneira pela qual as pessoas
eram enterradas, que eram em posição fetal. Acho que nasceu assim e volta assim. Sim, mas não vai descansar em paz. Bom, aqui a gente vai ver um cactus que está morto. Cada uma desses buraquinhos era onde existia espinhos. Não tem mais água nele, ele está morto. Aqui a gente já começa a ver construções incas com uma perfeição maior, né? Essa aqui é uma área de cerimonial. Foram encontrados muitos artefatos, estatuetas, que nos dá a entender que era uma área de cerimonial. Os incas que devem ter construído essa área pela perfeição dos ângulos, da colocação das pedras. E a área mais alta, para ficar mais perto do céu e fazer os cerimoniais. Fundo, que eu vou aproximar para vocês verem, ó, é uma construção piramidal que nada tem a ver com os incas, nem mesmo com os ticaras. É uma construção que foi feita, a gente vai ver mais de perto, com placas em homenagem aos arqueólogos, às pessoas que contribuíram para a preservação desse sítio arqueológico, e ela não tem nada a ver com a cultura desses dois, nem dos incas, nem dos ticaras. O portal lembra muito as construções de Machu Picchu. A estrutura toda do carrão. A impressão dentro daquela moradia é que é muito frio, tem pouca luz e um lugar onde tem muito abalo sísmico deveria ser um desastre. Aqui a gente vê uma construção bem pavimentada, bem no alto, e se acredita que essas construções deveriam ser de famílias nobres, isso dentro de uma concepção europeia, né? Aqui nessa construção mais profunda, provavelmente, pelo que se tem conhecimento da cultura atual da região, era um local onde se colocava as batatas para serem ressecadas, para poder ter, em épocas em que o frio é intenso e não dá para praticar agricultura, né? E aí ela era ressecada para você ter quantidade de batata durante esse período de muita seca e muito frio. Pueden ver acá ya las construcciones no son complejos habitacionales uno al lado del otro, son más grandes, ¿sí? Propio. Nós vamos observar ali embaixo algumas paredes que dividem terrenos. Essas paredes eram de outras comunidades que já foram encontrados de mais de 8 sítios arqueológicos na região. A comunicação entre esses povos, há uma hipótese que ela pode ter sido feita através de sinais de fogo ou com tropas de lhamas que levavam mensagens de um povoado para o outro. Esse aí é o ponto mais alto do sítio arqueológico e ele foi preservado pelos espanhóis por 2 motivos. Um, porque ele tem uma visão geral da região, e o outro é que as partes mais baixas, na época de derretimento das geleiras, que é a época do verão, havia muita inundação
e essa seria uma área de refúgio por causa das inundações. Por isso, os espanhóis preservaram essa área. Aqui a gente vai ver uma placa comemorativa pela preservação da memória dos indígenas argentinos. Resumindo, o que tem nessas placas comemorativas é que, a partir da Constituição de 1994, Constituição Argentina, buscou-se resgatar o que eles chamam de exumar os corpos que estavam em cinzas e a sua cultura que foi considerada morta para a preservação da sua história. Porque o povo argentino, esse povo moreno, ele é uma mistura do povo indígena original da Argentina com o povo europeu. Então é necessário resgatar essa cultura e para que todos tenham conhecimento dela. Essa também é uma placa comemorativa que fala da luta pela preservação da cultura que antes foi considerada morta, né? E hoje se tenta preservar, que é a cultura dos povos originários. Povoado de Humahuaca. Agora a gente vai até um monumento que ele homenageia os nativos que se esforçaram bastante na Guerra de Independência. Os realistas e patriotas, eles lutaram uns contra os outros, porque os realistas queriam que a colônia continuasse sendo da Espanha, e os patriotas não. Então aí temos um monumento que aqui no norte da Argentina houve muita luta pela independência e os nativos participaram. Então, de um lado, a gente vai ter uma homenagem aos nativos, do outro lado, as pessoas que têm origem espanhola. Essa foi uma forma de contar a história da independência da Argentina através de monumentos. De um lado, os nativos. Rostros bien nativos, rostros mucho más. E do outro lado, descendentes espanhóis. Fíjate los bigotes. Independência. A Guerra de Independência da Argentina durou 15 anos, de 1810 a 1825, e foi no seu primeiro congresso reunido na cidade de São Miguel de Tucumã, em 1816, que foi proclamada a independência. Mas a guerra continuou com patriotas e realistas. Aí a gente tem a Igreja do Povoado, como vocês podem ver. Y de acá vemos bien el edificio aquel que es tan bonito, a mí me encanta. Tiene mayólicas españolas, balcones de bajo. Aí a gente tem o relógio da cidade, que ao meio-dia toca um sino e sai um santo ali daquela portinha da cidade. Sinal do sincretismo que temos a Pachamama e a Virgem. Um cabritinho aqui. Um monte. Aqui a gente já vai se dirigindo para ver as
Sete Colores dos Andes. Vamos ver. 4.400 de altitude. Estamos aqui no mirador. Respirar, difícil, hein? Tá difícil. Aqui a gente tem um soerguimento dos Andes que fez com que aparecesse todas essas eras geológicas aqui. Eu vou dizer para vocês que nenhuma foto, nem um vídeo vai mostrar o que é isso aqui. Si tenés frío, vamos. Yo te digo que pruebes, si tenés frío, vamos, no hay problema. Aqui dá para ver toda a estrada e a noção de ter essa altitude que a gente está tendo aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, dê o seu dislike, mas dê o seu like também. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!